O podcast, eu falo que o podcast hoje é uma espécie de novo tomate seco do jornalismo, né? A moda, espero que está super na moda. Eu lembro quando a gente foi fazer o modelo editorial do jornal, eu tinha um amigo que estava estudando em Colômbia, nos Estados Unidos, e ele falou, cara, faz podcast. Eu falei, puta, mas eu não manjo nada. Ele falou, cara, faz podcast. É o que está pegando aqui, isso 2015, né? É o que está pegando, tal, não sei o que lá, faz. Aí eu falei, beleza, então vamos fazer, o Nexo vai ter um podcast. E a nossa primeira percepção a respeito do podcast era aquela nossa percepção de vamos fazer podcast sobre coisas que são perfeitamente contáveis em áudio, né? Então os nossos primeiros podcasts eram sobre trilhas sonoras de filmes, que é uma ótima maneira de você contar uma história, né? E colocando a música. O primeiro, eu lembro, se eu não me engano, era sobre o sotaque de radialistas, a evolução do sotaque dos radialistas no Brasil. Também é super legal para você contar em áudio. Isso foi passando. E depois a gente foi vendo uma outra questão do podcast, que o podcast é muito útil para as pessoas. O podcast ele consegue se encaixar perfeitamente em uma outra atividade que você está fazendo. Quando você olha para a diferença, não é rádio, né? O podcast é um arquivo de streaming, ou de MP3, streaming principalmente. O streaming facilitou muito o podcast. Que você olha para ele e fala assim, pô, isso aqui tem 20 minutos. 20 minutos é o tempo que eu uso na esteira. Vai ouvir, faz esteira. Isso aqui tem 10. 10 é o tempo que eu uso para lavar louça. Vai lavar louça, vai ouvir. Então as pessoas conseguem encaixar. Então, mais do que só contar da melhor maneira possível a história, a gente falou, por que a gente não conta algumas coisas aqui via podcast que pode ser útil? Pode chegar, a informação pode chegar às pessoas de uma maneira melhor. Aí eu lembro que eu estava, em 2017, eu estava pensando, de repente ter alguma... Estava só na edição, falei, putz, eu precisava produzir alguma coisa e tal. Aí eu decidi, ao invés de fazer uma coluna e tal, e escrever, eu decidi fazer um podcast de política, que era um podcast que chamava Politicase, e era basicamente de conceitos da política. Que eu falei, putz, a gente está nessa bagunça de todo mundo xingando o outro a partir de manchete e tal, todo mundo é corrupto, não sei o quê, babá. Eu falei, putz, eu vou fazer um podcast sobre conceitos. Então, num episódio eu vou falar sobre patrimonialismo. Chamo duas pessoas da academia, me ajuda a explicar que patrimonialismo, o que é, de onde vem, conecta com o tema atual. Eu cheguei a fazer um que era assim, o que é marxismo e o que definitivamente não é marxismo, né? Porque às vezes a Lei Rouanet marxista e não sei o quê. A lista do não é marxismo era maior. Mas que era uma espécie de assim, era um podcast um pouquinho mais longo, tinha meia hora por aí. Eu adorava fazer esse podcast. Eu adorava, porque eu acho que era uma delícia fazer. Eu aprendia muito, né? Porque às vezes são conceitos que a gente acha que tem na cabeça, mas você tem que estudar de novo, tá? E teve uma ótima recepção, foi muito bem. E o jornal começou, a gente começou a trabalhar no jornal José Orenstein, que é outro cara que é super entusiasta de podcast, e ele tem o know-how, e ele meio que organizou os podcasts do jornal. Então a gente tinha o Politicase, tinha o Como Começar, que é um podcast também de formação, assim, como começar a ouvir a ler Lígia Fagundes Telles. Como começar a ouvir, sei lá, Stravinsky. São coisas desse tipo, assim, de formação, mas que são muito interessantes. E aí tem um podcast de música, que chama Escuta, que pega um disco, uma cena musical e destrincha. E aí a gente chegando no que é o nosso... Hoje eu larguei o Politicase por um tempo, né? Não estava conseguindo encaixar muito no dia a dia, mas que é um podcast diário que eu durma com essa, que é um podcast, a gente pega uma notícia do dia, a gente não fala que é mais importante, mas é a mais instigante, que pode ser qualquer coisa, assim, não precisa necessariamente ser a manchete do jornal, e trata desse assunto em 10 minutos, tenta explicar, colocar mais umas camadas explicativas ali, dar uma destrinchada para as pessoas, e é um sucesso, assim, o Durma com essa muita gente ouve, e o mais legal de tudo, como eu falei, as pessoas encaixam isso na vida delas. Então, se você pegar os índices de pessoas que vão até o fim do podcast, é de 80% a 90%. É muito alto. Então, assim, é um meio legal de contar histórias. É um meio que tem uma técnica diferente. Eu lembro até se pegar os meus primeiros podcasts que eu fazia, a minha narração parecia uma narração de, sei lá, Metropolitana, Jovem Pan. E aí você vai diminuindo o tom, você vai acertando o tom, aí depois eu li em algum lugar que, assim, que você fala no podcast, é mais ou menos como se você estivesse falando
com um cara da poltrona do seu lado no avião, sabe? Você não precisa ser muito enfático, mas também tem que ser claro. Enfim, acho que todo jornalista hoje deveria ouvir alguns podcasts para entender um pouco a dinâmica, se não fazer também, porque eu acho que vai ser uma maneira bem interessante. O pessoal fala muito, né, falou muito na ascensão do vídeo, então, e tem essa... Acho que o podcast acabou tomando esse lugar também, porque ele é complementar a outra atividade que você está tendo.